Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje nós temos uma convidada super especial aqui com a gente. Ela que faz um trabalho muito legal e muito específico, né, Duda? Uhum. E a gente não podia deixar de trazer, né? Pois então é. tá aqui na nossa mesa conosco a odontopediatra Silmara. Tudo bom, Silmara? Tudo bem. Seja muito bem-vinda à nossa mesa. Muito obrigada, né? Inicialmente, agradecê-las pelo convite. Fiquei muito feliz em poder vir falar um pouquinho do meu trabalho, da minha vida, né? Da minha rotina diária. Então, Silmara, o que é que diferencia esse teu trabalho na ortodontia, não? Odontopediatria. Odontopediatria. Eu já mudei a profissão dela umas 2 vezes, vocês não têm ideia. Mas tá tudo junto. Ali, né? Então, o que diferencia primeiro é ter a especialização em odontopediatria. Né? A gente costuma dizer na odontopediatria que todo mundo atende criança. Mas aí todo mundo atende até que ponto, né? Até que ponto essa pessoa consegue atender. E aí eu passei por isso lá atrás e por isso que eu me especializei, né? Fui estudar mais para sair daquele pontinho, né? Que me deixava, daqui eu não passo. Então eu fui me especializar, me especializei em odontopediatria e depois veio a necessidade de estudar mais, de me especializar mais para o atendimento à pessoa com deficiência. No meu caso, eu atendo muitas crianças com TEA, né? E tem todo um histórico por trás disso. Além da minha vivência em casa, eu tenho um filho de 7 anos com autismo. E ter um filho de 7 anos, né, com autismo, que na época, né, era pequenininho, me fez ver a necessidade desse grupo, a necessidade que eles tinham do atendimento, né, das crianças e também dos pais, né, que não sabiam o que fazer, a falta de orientação, a falta de preparo, a falta de profissionais também que abraçassem essas crianças, né? E aí, por isso que eu resolvi me especializar, melhorar o atendimento, para que eu pudesse abraçar não só o meu filho, né, mas também essas crianças. E aí, nas terapias, diariamente eu escutava isso. Eu tentei levar, tal profissional se recusou a atender, não sabia o que fazer, oferecia anestesia geral, levar para o âmbito hospitalar já de início, porque tinha um diagnóstico de autismo. E aí isso me fez e me faz me capacitar cada vez mais para que eu possa oferecer um atendimento de qualidade, né, para essas crianças. A gente já vê que o público, né, infantil, né, indo para um dentista, já precisa de uma atenção especial, né? Já é delicado, não são todas as crianças que aceitam, que permitem, você tem que manter aquela boca ali aberta, né? Ele tem que colaborar, né? Então já é uma especificidade, né? Isso. Mas quando entra o autismo, né? É um pouco aí mais já difícil. é mais... E quais são as dificuldades que vocês têm, né, dentro do consultório? O que é esse diferencial? O que é que o autista precisa de atenção especial dentro de um atendimento odontológico? Eu acho que o principal é compreensão. É você escutar os pais, sabe? Eu já atendi alguns pais que ou já chegavam chorando, se sentindo culpado, ou foram em determinado dentista e aí foram, como é que eu posso falar? Reclamados, xingados, porque deixaram a condição bucal da criança chegar àquele ponto. Mas aí, eu, como mãe de uma criança autista, eu sei como é o dia a dia de uma criança com TEA, tá? Então, aquele pai se acordou de que horas para ir para uma terapia? A criança estava acordada quando ele saiu de casa. Ele teve tempo para escovar os dentes da criança. Ele tinha a informação disso. Ele teve tempo para procurar informação. Sabe? Então, acho que compreender esses pais, compreender a rotina dele, conversar,
sabe? Muitos pais que me procuram, às vezes... Hoje, graças a Deus, as crianças vão bem pequenininhas, né, para o consultório, diferente do nosso tempo. Verdade. Então, a nossa cultura está mudando. Então, a gente pode fazer mais por eles. Então, primeiramente, compreender esses pais, essas crianças, compreender sua rotina, compreender a realidade de cada um, sabe? E depois disso, o atendimento diferenciado para a criança. Eu, quando não era especialista, eu acho que eu sempre era chamada, sabe? Eu acho que eu acho que é o meu propósito. Gostar, eu gosto de muitas coisas. Então, desde a universidade, eu dizia, né? Eu acho que vou para pediatria. E aí, as minhas amigas, tu é doida. E aí, a gente paga a cadeira de pediatria e era muita gritaria. Era muita gritaria. E a minha, tu é doida. Eu acho que eu sou doida. E aí, no final do curso, eu engravidei. E meu sonho era ter um filho. E aí, no final do curso, eu engravidei e vou para pediatria. Tu é doida. Fiz outra especialização em endodontia, canal. E aí, chegando lá, só vinha criança. Eu disse, professora... Não chama, né? Professora, muda, porque enquanto ele atende 3, eu tô aqui em 1. Mas tu tem jeito, tu tem o manejo, tu tem a paciência. Eu disse, tá bom. Ok. Tá certo, você que tá dizendo. Então, acho que a diferença, a paciência, a diferença é o manejo, a diferença de um especialista é o olhar clínico. É saber o que é que tu pode usar ali, sabe? É saber qual o melhor para aquela criança. São materiais que quem é o clínico geral, vamos dizer assim, não tem um conhecimento. E qual o principal dele, além da paciência? O manejo que tem que ter com aquela criança, sabe? Então, em uma primeira consulta que eu faço, eu sempre falo para minha auxiliar, Raíssa, coloca 1h30 aí, 2 horas, porque a minha primeira consulta é a principal de todas, assim, é a vida da criança depois de ali. É ela querer voltar para mim depois de ali, tá? Então, não é todo profissional que quer passar 1 hora com uma criança, com a mãe. Então, eu preciso que a criança confie em mim, sabe? Eu preciso me dedicar ao ponto dela querer voltar para mim. É nessa primeira consulta que eu vou saber até que ponto eu posso ir com a criança. É o manejo do mostrar, do sentir, que vai fazer com que ela volte. Então, eu acho que essa é a diferença, esse é o ponto-chave, sabe, de ser odontopediatra, especificamente com criança que tem alguma deficiência, isso ainda é mais importante. No caso da criança com autismo, tem crianças que eu mando vídeo, olha, isso aqui é meu consultório, você vai entrar por aqui, você vai me encontrar assim, então eu mando foto, eu vou estar com essa roupa aqui. Eu sou assim, sem máscara, mas quando eu coloco, eu fico assim. Porque a criança com TE, ela trabalha com previsibilidade. Entendeu? Então, eu tenho um textinho que a gente manda para todos os pais, já para me adiantar o que a criança tem, né? E nesse textinho eu pergunto se ela é agressiva, eu pergunto se ela tem sensibilidade à luz, sensibilidade ao barulho, ao famoso motorzinho, que até todo mundo, ninguém gosta. Então, esse textinho que eu mando já me adianta muita coisa. Então, são algumas particularidades que a gente precisa ter o conhecimento, a sensibilidade, né? E muitas vezes é besteira, e não é. Né? Para a gente é uma coisa pequenininha, mas para a criança é uma coisa muito grande. Então, tem que ter essa sensibilidade, tem que ter esse diferencial para poder oferecer um bom atendimento para essa criança, para fazer com que ele volte, né? E, Silmara, ter um filho, né, com TEA, te ajudou na sua clínica, né, no seu dia a dia, fez com que você percebesse algo mais, fez que você tivesse um olhar para além? Sim.
Porque uma coisa... Por que que eu tô perguntando isso? Uma coisa é a teoria, né? A gente ir lá, Isso. fazer uma especialização, fazer os cursos e tal. Mas você ter alguém todos os dias na sua casa, talvez abrisse o seu olho. Você estava ali, né? Com a prática e Isso. com a teoria. É melhor do que um curso. Aham. E foi isso que fez com que você procurasse uma especialização, né? Para melhorar. Para melhorar? Isso. Porque é assim, quando você... Eu já atendi muita criança sem ser odontopediatra, tá? Primeiro, porque tinha o famoso jeito. Simara, você atende? Sim, eu atendo. E aí, vieram algumas crianças que, quando eu vi, eu já sabia até que tinham um diagnóstico, mas que o pai não aceitava, ou às vezes você tem que saber até que ponto você pode ir com alguns pais. Eu não posso entrar assim, seu filho tem. Nem todo mundo quer escutar, nem todo mundo quer ver. Então, muita gente já leva para mim perguntando, e aí, gente, eu tenho que levar para um neuro, eu dou o caminho, né, que a pessoa, o caminho que eu fiz, né? Então, eu já me perdi na pergunta. Teoria e Voltando. prática. Voltando. Você, né, pelo fato de você ter um filho autista, se isso abriu seus olhos, né, fez você O ter que um mudou, olhar né? diferenciado. Sim. E aí, o fato de ter um filho com autismo me ajuda em muitos atendimentos. Então, por eu ter esse dia a dia, eu saber manejar o comportamento dele, saber o que fazer em determinados, né, comportamentos, eu sabia o que fazer no meu consultório também, tá? Então, a demanda de criança, né, de crianças e de crianças que estão no espectro foi aumentando por eu ter um manejo com meu filho, tá? Só que tem algumas crianças que são mais difíceis, Sim. tá? Então, dali eu não sabia mais o que fazer. Então, por eu não ser especialista, né, por eu não saber o que fazer, eu orientava, mãe, você vai procurar essa pessoa aqui, que ela vai poder te ajudar, eu só posso te ajudar até aqui, tá? Então, tem que ter essa sensibilidade de você saber parar. Então, o que acontece? Por que traumatiza as crianças? Porque as pessoas querem fazer o que não sabem. Quer ir além do que ela pode fazer, tá? E eu não vou. Mãe, eu só posso ir até aqui. Eu conheço tal pessoa que ele faz sedação consciente, faz atendimento hospitalar. E aqui eu não vou poder lhe oferecer isso. Então, por eu não poder oferecer isso naquela época, eu vou me especializar porque eu quero oferecer. Sim. Tá? Então, a minha especialização, eu tenho especialização em odontopediatria, com capacitação no atendimento à pessoa com deficiência e também capacitação em sedação consciente. E aí, eu também fiz capacitações fora para poder oferecer isso para o meu paciente. Então, hoje eu tenho sedação com óxido nitroso, né, no consultório. Sedação é uma boa pergunta. O que é a sedação consciente? Você faz a sedação só para a pessoa ficar mais leve. Você não faz a sedação para a pessoa dormir, para o paciente dormir. Isso aí é uma sedação profunda que é feita em âmbito hospitalar. Tá? Então, a gente não faz uma sedação pesada. A gente faz uma sedação leve que o paciente fica ali. Ele fica acordadinho, ele olha, mas aí ele fica sem força. Ele não consegue me bater, ele não consegue se machucar. Porque qual o perigo do atendimento? A gente faz o atendimento com contenção, com abracinho, abraço de urso, né? O pai ou a mãe deita ali, abraça a criança e a gente faz o atendimento. Só que não é com todo paciente que a gente consegue fazer isso, a gente tem as limitações, tá? Tem paciente que é tão difícil, que não para, que tem bastante estereotipia, que eu preciso... Vamos dizer, eu precisaria fazer uma sedação para avaliar a boca do paciente. Né? Então, já tem pais que chegam, você faz sedação, né? Porque você não vai conseguir. E aí eu não estou de acordo, tá entendendo? É muita coisa. Eu não estou de acordo. Traga ela aqui primeiro. Eu preciso conhecer você, eu preciso conhecer o histórico. Eu preciso saber se eu consigo fazer isso aqui no consultório. Eu preciso conhecer a criança.
Tem criança que o pai se surpreende, porque em um primeiro dia eu consigo atender. Outra questão, assim, muito recorrente você vai fazer alguma coisa hoje? Que é na hora, já. Não, o propósito não é esse. Uma primeira consulta, o propósito não é esse. É a paciência, é conhecer aquela criança, é saber o que é que eu posso fazer que eu não vou perder a criança. É saber até onde eu posso ir, é saber se eu vou conseguir fazer aquele atendimento ali ou se eu vou precisar levar para um hospital. Entendeu? Então, são muitas questões, assim, não só da criança, mas também dos pais, né? É isso. É interessante, né? Porque ela estava falando e eu só imaginando o nosso contato, né? Pelo que a gente vê na clínica escola e tal, em outros lugares também. E eu fico pensando realmente como precisa ter um manejo, né, Silmara? A paciência, a calma. Não é? Que ela tem essa e tal. Eu acho que começa por aí. Eu acho que a personalidade da pessoa é o principal. Para daí você se especializar. Porque uma pessoa sanguínea... E tem gente que vai, mas eu vou fazer e faz. Mas eu acho que não pode ser assim, sabe? Tem muita criança que eu atendo que vem de outros colegas. Foi feito assim, assim, assim. Mãe, calma. Vai ser resolvido. Mas eu preciso que você confie e tenha calma. Confia no processo. Confia no processo. Tem criança que precisa ser sedada para fazer diversos procedimentos. Normalmente é assim. Ela começa com... Porque é assim. Quando é que a gente faz uma sedação? Aí eu vou... Não. Mas só com sedação. Ou o paciente tem fobia, chega com muito medo e chega com dor. Ele tem que chegar com dor. Então, ele está com dor, então eu tenho que tirar a criança daquele processo. Né? E aí, a gente tem como fazer a sedação, a criança não vai lembrar de nada, né? E vai voltar sem dor. E aí, eu volto, né? Volto para o início, vou para o início e começo a condicionar aquela criança dali. Tem criança que vem com muita coisa, a gente faz tudo com sedação, dependendo do comportamento dela. Fazemos tudo e quando está zero, a gente volta para fazer esse trabalho do manejo, sabe? Mas, normalmente, a criança que vai para a sedação, ela inicia sem sedação. Ela não vai ficar sedada sempre que precisar ser sedada, entendeu? E as pessoas precisam entender que, né, porque é criança que vai ser sedada sempre, gente. Não tem... a indicação da sedação nem é para todos, nem é para sempre. Isso, né? Entendeu? Porque hoje em dia tem muita gente indicando para tudo. Perigo. E não é assim, né? A gente sabe que o atendimento infantil, ele tem um trabalhinho a mais. Então, se eu atendo criança, eu já sei disso. É da minha profissão. Ele vai dar um trabalho a mais. Eu vou ter que ter mais paciência. Eu vou ter que ter mais tempo. Então, eu vou ter que agendar menos pacientes naquele dia. Entendeu? Eu vou precisar perder em alguma coisa para poder dar conta do atendimento daquela criança. Então, quem atende criança, quem atende, quem tem um paciente mais difícil, precisa entender, precisa compreender isso. É verdade. Esse todo o trabalho que você faz, né, que você falou, que eu volto do manejo e tal, a partir também da escovação, você vai fazer todo esse trabalho, né? É uma educação, né? É uma trabalho de educação. E para aquela criança que tem sensibilidade, que não consegue ficar com a escova, e como é que funciona? Pronto, é isso também que eu acho um diferencial, né, pra gente. Por causa do meu filho, eu conheço todas as terapias. Vamos dizer, ele já passou por tudo, né? Em algum momento lá atrás, nós já fizemos 8 horas de terapias diárias. Fala qual é o diagnóstico do seu filho para as Meu pessoas filho, entenderem. meu filho hoje, ele tem 7 anos de idade. Ele teve um diagnóstico de autismo com quase 2 anos. Só que aí ele já fazia terapia desde 1 ano e 3 meses, né? Que a gente já sabia que tem alguma coisa. E ele já começou a fazer algumas terapias para ver se, estimulando, desenvolvia, se era da faixa etária ou se ele realmente tem algum atraso. E aí ele começou a terapia ali com 1 ano e 3 meses. Com 2 anos ele teve um diagnóstico de autismo e agora com 7 anos ele tem um diagnóstico de TDAH. Certo. Aí tem ansiedade, tem algumas coisas, algumas comorbidades que acompanham, né, o diagnóstico.
Por isso que ela tem todo esse manejo também. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu acho que é importante para muitos pais que não têm esse conhecimento das características, né, do autista, o que é que está presente ali logo naquela infância, no comecinho da infância. Então, se você pudesse dizer o que foi que percebeu no seu filho? Muita gente me pergunta e muitos pais levam e faz, não, porque tal pessoa me disse que ele é autista, que ele tem... Eu disse, calma, mãe, calma. Mas assim, é um espectro, né? Então, cada criança apresenta comportamentos diferentes. Isso. No caso do meu filho, o que me chamou, que nem me chamou a atenção nele, que eu não tinha esse conhecimento, mas me falaram, né? Um anjo me falou. Lucas, é da minha rotina não sair muito, já é da minha rotina não ter muita amizade. Então, no meu prédio não tinha criança. Então, ele não tinha contato com muita criança. Não tinha contato com muita gente. Então, por isso que a gente não sabia se era da faixa etária ou se era de algum atraso. Né? Que se ele tinha realmente algum atraso. Então, Lucas, ele não engatinhou, mas isso não quer dizer nada. Mas por ele não ter engatinhado, ele se levantou e andou lá por volta dos 10 meses. Ele já andou. Mas aí, como ele não engatinhou, ele perde a questão de espaço, de dimensões, embaixo, em cima, bater cabeça, de equilíbrio, de cair muito. Então, é porque ele não engatinhou. E ele era um gordinho maravilhoso. Então, ele era gordinho, ainda é, né, gente? Era uma criança linda, então todo mundo ia em cima, e é muito lindo, e bebê da fralda, Pampers e não sei o quê. Então, muita gente ia em cima dele também, a gente sabia se era questão de vergonha, mas ele não ia para as pessoas. O negócio era estar comigo, parecia que estava numa bolha, eu e ele. E aí, ele começou a falar algumas coisas, mamãe, papai, água, e aí teve a regressão. Ele foi parando de falar. Então, chegou a 1 aninho, ele foi parando de falar papai, água, e aí, marcante na minha vida, 1 ano e 3 meses, ele parou de falar de mamãe. E aí, hiperatividade. Lucas, ele não tinha um brincar funcional. O que é um brincar funcional? Ele tinha muitos brinquedos. E aí, ele não sentava e brincava. Ele jogava tudo no chão e saía. Então, ele não pegava um carrinho e brincava, ele não pegava brinquedos de encaixe e encaixava, ele só jogava no chão e saía. Ele só derrubava as coisas e saía. Então, ele não sabia brincar. Lucas, você conversar com a criança e eu tô triste, e ele vai lá e abraça. Lucas, ele não compreendia os sentimentos. Então, tudo que meu filho tem até hoje, ele foi ensinado. Tá? Então, ele saber o que é felicidade, o que é amor. Quando meu filho falou, eu disse, ele vai falar, eu te amo. Ele vai falar, Lucas, todos os dias eu falava, meu filho, eu te amo, meu filho, eu te amo. Até ele um dia dizer, mamãe, eu te amo. Então, tudo que ele sabe, ele foi ensinado. Né? Então, o que me marcou? A regressão na fala, a questão da hipotonia muscular, que por isso que ele não tinha o equilíbrio, a questão a principal delas, a questão também da hiperatividade, a principal delas foi não atender pelo nome. Ele fazia natação porque ele tinha a questão da questão respiratória, problemas respiratórios, que ele começou a ter desde os 8 meses. E aí nós colocamos ele na natação para melhorar a questão respiratória. E foi lá que a professora de natação percebeu. Tem um jardim quadrado, no retangular, e ele corria o jardim, eu corria atrás dele, ele corria e parava no mesmo ponto. Eu ia lá, ele corria de novo para pegar. Eu corria atrás, ele parava no mesmo ponto. Dentro da piscina, a criança tende a imitar a outra criança. Então, se ela vê você bolinho embaixo da água, ele vai fazer também. Quando eu entrava com ele, porque o bebê, o pai entra, né, na piscina também, ele parecia uma pessoa apaixonada. Ele olhava para mim, sorria para mim, não imitava ninguém, não olhava para ninguém. E eu imaginava, ele faz isso porque, como eu trabalho,
né? E aí, é o tempo que ele tem comigo. Mas Tá não curtindo. era. Ele tá curtindo, mas é porque ele não sabia imitar. E a criança só aprende quando ela imita. Uhum. E se ela não imita, ela não fala. E se ela não imita, ela não aprende coisas novas. Então, a professora chegou pra mim, né? E aí conversou. Que poderia ser porque ele era muito fofinho, todo mundo ia muito em cima dele, ele era uma criança envergonhada. Ou ele poderia ter algum atraso, e era importante eu ver isso logo. Colocar ele numa escola para ter mais estímulo, ter mais contato com outras crianças. E aí eu coloquei. Eu disse, eu já estava procurando, eu vou colocar, e aí eu vou te dando um retorno. E aí, nessa época, meu esposo ficou muito bravo. Fui falar para ele quando cheguei em casa. E quem é ela? Ela é uma neuro para falar nisso? Eu disse, tem calma. Tem calma. Ela não falou que ele tem nada, ela falou que ele pode ter. E eu sou muito grata a ela por ela ter feito isso. Né? E ainda bem que eu abracei isso. Porque ele não, né? Porque ele disse, ela é doida. Rejeitou. É doida, ela tá doida. E aí, foi a partir daí, então foram essas alterações, vou dizer assim, né? Que eu vi no meu filho, né? E depois eu fui estudando, fui saber o que era que ele poderia ter. E coloquei na escola, e também tem uma tia maravilhosa, que me abraçou também. Deus vai preparando tudo, sabe? Então, por isso que eu acho que eu fui colocada ali na profissão. Eu acho que eu tenho um propósito de estar ali para ajudar essas pessoas, sabe? Porque eu acho que Deus me deu ele para que eu pudesse ajudar outras pessoas que não sabiam o que fazer. Tem pais que eu atendo e faz Silmara, parece um atendimento de psicóloga, sabe? Minha auxiliar morre de rir. Ele faz, Silmara, o médico falou que ele tem isso e eu não sei o que fazer. Eu não sei por onde começar. Eu ainda acho que não é isso aqui, a questão do luto, né? Da negação. Eu ainda acho que ele não tem. E como é que você fez para ter tal atendimento? Qual a terapia que teu filho faz? Ele tem análise de comportamento. O que é? O que é que ele faz? Como é que eu faço para ter também? Como você fez com o plano de saúde? Então, até ano passado, eu fiz várias lives. Fiz com meu advogado, fiz com uma das terapeutas, fiz para acender uma luz para essas pessoas, sabe? Então, por isso que eu falo que meu atendimento não é só senta a criança de todo jeito, eu tenho que ver a boca para resolver a questão da boca. Mas não é. Às vezes, aquele pai precisa que eu fale alguma coisa para ele. Aquela mãe, ela precisa só que eu diga, calma, mãe, isso vai passar. Que eu sei que vai passar. Eu já estive no mesmo local que ela está, entendeu? E eu tenho a certeza que o filho vai evoluir. Sim. E eu sei disso que vai. Então, às vezes, eu acho que a mãe vai para que ela precisa escutar alguma coisa. Ela precisa escutar uma mãe que já passou pelo que ela está passando. E não há pessoa melhor para ajudar o outro, aquele que passa por aquele Só problema, que já sabe, passou, né? Só sabe o que é quem passou, quem passa, sabe? Muita gente... você é uma guerreira. Gente, que guerreira. Eu acho que eu poderia fazer para o meu filho. Eu sei que meu filho, vamos dizer assim, ele tem um tempo para aquilo, né? Ele tem um tempo para ser estimulado. Eu sei o que eu posso fazer para que ele tenha aquilo. Eu vou fazer. Não é questão de ser guerreira, é questão que eu estou dando o meu máximo porque eu tenho que dar o meu máximo. E ajudá-lo a ter uma vida funcional. Tá entendendo? Essa infância, a fase dele adulta depende de agora. Então, muitas vezes até eu vejo algumas, até colegas mesmo, falando, porque tal pessoa só quer estar na TV, ou tal pessoa acordou cedo e ficou na TV e não sei o quê. Tu tá reclamando de quê? Meu filho não pode ver TV. Meu filho não tem tempo para ver TV. Meu filho acorda. Vamos, Lucas, tá atrasado. Tem que ir pra terapia, meu filho. Vamos. Escova os dentes, come alguma coisa, eu saio comendo. Tá entendendo? E o dela tá achando ruim porque tá vendo. Pode ver TV.
pode dormir até tarde e a vida está muito estressante. Claro, cada um tem a sua realidade, seu nível de estresse de acordo com a sua realidade. Eu digo, não reclama, não. Não reclama, não. É complicado. É complicado. Porque é a dificuldade de cada um. A dificuldade de cada um. Né? De acordo com a sua realidade. De acordo com a sua realidade. E o meu só queria descansar e eu não deixo ele descansar. Ele não pode descansar. Ele tem que ir para terapia. Às vezes eu paro assim, eu digo, meu Deus, como é difícil. Ele não pode ser criança. Eu olhando, hoje eu tenho um bebê, né, Davi, fez 8 meses, semana passada. E aí eu me afastei de tudo. Me afastei do consultório. Fiquei gerindo de casa, né? Porque eu tenho que saber o que acontece com cada paciente. Eu tenho essa necessidade. Mas me afastei dos atendimentos, porque eu queria viver tudo o que eu não pude viver com o Lucas. Entendeu? Então, eu olho para Lucas e não consegui, ver ele crescendo, aproveitar a fase dele, porque meu filho já está um rapaz, ele já tem 7 anos, porque é muita terapia, e a gente não consegue parar para pensar em outra coisa. Porque eu queria ver ele falando. Lucas parou de falar com 1 ano e 3 meses, e ele só voltou a falar próximo aos 3 anos. Ele cantou uma música em inglês. Tá? Do nada, estava na casa da minha mãe, com o meu tio, ou com o meu irmão, né? Com o tio dele, meu irmão. E aí, do nada, o menino tá brincando. Lá no cantinho dele, ele canta uma música em inglês. Um susto, né? Oi? Não, aí todo mundo fez assim, canta de novo, mamãe, canta de novo. Aí ele... E não cantou mais a música. Então, Lucas, ele voltou a falar cantando, através das músicas. Não tinha funcionalidade nenhuma. Ele não sabia o que ele falava. Era uma fala sem função. Mas ele falava. Ele tinha um vocabulário extenso. Porque eu falava, eu cantava para ele o dia todo. Porque ele é extremamente carinhoso. Ele ganha todo mundo. Se ele tivesse aqui, ele estava aí, abraçado com vocês duas. E aí, porque eu abraçava muito ele. Até o momento que estava atrapalhando, porque ele estava abraçando todo mundo. E aí, no Covid, ninguém queria ser abraçado. E aí foi muito difícil, porque eu tive que falar, Lucas, você não pode abraçar todo mundo. O menino que foi ensinado a abraçar, a beijar, ser carinhoso com todo mundo. Difícil. Então, são muitas fases, né? São muitas coisas. Mas foram essas características, né, iniciais que eu vi em Lucas. E aí outras coisas foram surgindo depois do diagnóstico. Né? A questão dos flaps, a questão das estereotipias. Ele não tinha andado na ponta dos pés, ele não tinha muitas estereotipias. Apareceram algumas estereotipias, com ele maiorzinho já. Ele faz alguns movimentos com os dedos, faz movimento com as mãos. E depois que o irmãozinho chegou, a gente teve uma regressão também, né? Voltaram as estereotipias. Ele teve que voltar para algumas terapias que já tinha tido alta, né? Então, é um vai e vem. Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo. E assim a gente vai... É interessante essa sua vivência, né? Porque quantas mães voltando da família? Então, você faz um atendimento familiar mesmo, né? Com todo o conceito, com todo o contexto, né? Você abraça todo mundo. Isso. Então, você sabe a angústia daquela mãe, você sabe o que ela está passando naquele momento e tem como orientar. É um trabalho mesmo aí, né? De psicoeducação, quase. Que você vai orientando, fala, não, tem isso, tem aquilo, porque não tem uma receita de bolo, né? Cada criança... É de um jeito, cada família, até porque tem crenças, valores, né, costumes, enfim. Mas assim, olha, eu fui por aqui. Isso. O pontapé, né? Isso. Eu gosto muito dessa parte de orientar, de ajudar os pais também, porque eu perdi tempo lá atrás, porque eu não tinha orientação. Então, eu estava com um laudo, com um monte de coisa que eu não sabia o que era, e eu dizia, eu vou para quem? Eu começo por onde? Quem é que vai me dar uma resposta mais rápida, né? Sim. Nas terapias para o meu filho? E essa pessoa vai saber
tratar o meu filho, vai saber estimular, vai saber trabalhar com ele. Então, até no início ele ficou sem algumas terapias, porque eu não sabia para quem ir. Eu não sabia. Ele ficou só com... fazia fono e fazia psicopedagoga. E aí, depois as coisas foram clareando, né? A neuro, maravilhosa. Ó, Silmara, vai por aqui. Procura isso e isso aqui. E aí, foi me ajudando e eu fui organizando, sabe? E Lucas hoje, às vezes o povo olha assim, nossa, né? Tem a dúvida, né? Por que você não viu lá atrás? Você, né? É um trabalho, é um processo. É um processo. É um processo, Muita né? gente romantiza, muita gente... E uma coisa que me incomoda muito é um profissional da área de saúde não ter o conhecimento. Da área de saúde, mas não ter esse conhecimento. É um profissional igual o pai que diz, eu fui para tal colega, para tal profissional e ele não atendeu, no caso do dentista. Porque eu fiquei tão mexida. Fui para um dentista e ele se negou, ele disse que não podia atender meu filho e nem te orientou, nem me orientou. E eu acho que hoje em dia todo mundo tem que estar preparado para isso. Sim. Os índices aumentam. Toda casa praticamente tem um autista ou vai ter. Tá entendendo? Então, o último índice, se eu não me engano, era de 1 para 36. Tá crescendo. E tá crescendo. Então, levei meu filho recentemente para um médico, para um otorrino. E aí, quando Lucas está um pouco inquieto, aí eu falei, né? Ele é autista, porque aí você fica falando e Lucas ele faz o que muita gente queria fazer, ele só escuta o que ele quer. Se você não quer ouvir uma verdade, você não pergunte, porque ele vai dizer. Ele vai dizer. E aí, Lucas, sem querer sentar, eu fiz ele é autista. Às vezes tem que falar com ele um pouco mais sério. Aí ele olhou e fez, rapaz, o bichinho. Aí eu olhei pra ele e eu fiquei avaliando se valia a pena. Dá uma resposta. Tu tá entendendo? Se valia a pena, dar uma resposta. Tem coisas que não vale a pena, né? E aí não valia a pena. Ele tava doente, eu tava cansada, nem tinha dormido a noite inteira. Eu fiz, não vale a pena. Obrigada, tchau. Né? Não volto mais, vou procurar não volto um mais. profissional que Mas me isso é muito atenda. triste, sabe? Isso é muito triste. Igual para colegas, já deixei de ir para lugares, já deixei de frequentar casas. Porque a pessoa não tem informação, entende? Aqui não é... Esse ambiente não é para o seu filho. Gente, é uma realidade muito dura a nossa. Só Você já sabe... ouviu isso? Já ouvi. Esse ambiente não é para seu filho. Já ouvi. Porque meu filho tinha... Sem querer, ele tinha batido um brinquedo num lustre e quebrou. E aí eu escutei isso. São coisas que machucam, sabe? Então, acho que a gente é preparado também para saber, vale a pena estar aqui, vale a pena estar com essa pessoa, vale a pena... Eu fiz uma poda. A gente faz uma poda, não é uma poda neural, é uma poda de ambiente social. É verdade, social. Que a gente tem que fazer de vez em quando. Tem que né? fazer. Tem que eu tô fazer. nesse processo dessa poda. Maravilhoso. Eu tô cortando. Quando você vai ver como é maravilhoso. Precisa. Menina, que interessante, que riquíssimo, né? Você pega a sua experiência de vida, né? Entende a necessidade, né? E a falta que tem de profissionais. E aí se especializa e vai fazer um atendimento Com propriedade. com propriedade, Tento, com propósito. dou o meu máximo para isso. E graças a Deus, assim, a gente faz sem a intenção, né? Eu faço porque eu faço como eu acho que deve ser feito. Né? E os pais vão, né? Vão indicando, vão falando e vai chegando. Né? Hoje, meu consultório era um consultório bem pequenininho, era uma sala que não era preparada para um atendimento infantil. E aí eu tô reformando a minha sala. Né? E lá, assim, minha arquiteta é maravilhosa. Eu falo, eu quero que você trabalhe muito essa questão sensorial. Então, até as cores, ela, Silmara, será que
uma pessoa que tem Sensibilidade. tanto a questão de sensibilidade como da questão da visão. Sei não, você tá querendo não. É o daltônico? Isso! Será que o daltônico vai conseguir ver a cor das portas? Porque tem a questão do arco-íris que desce para a cor das portas. E eu disse, olha, tem vários tipos de daltonismo. A gente tem que ver a cor que a maioria, né, vai conseguir enxergar. Então, o consultório, a gente está trabalhando tudo nisso. Na questão sensorial, na questão de uma parede de bolha, porque aquilo traz calma. Na questão da cor do consultório, porque traz calma. Na questão da acústica. Na questão dos brinquedos sensoriais. Eu sei que isso sem um bom atendimento, não é nada. Mas isso com um bom atendimento. E a minha equipe, eu trabalho isso com todos. Eu não trabalho sozinha no consultório. Eu tenho o odontopediatra, eu tenho todas as especialidades. Eu não atendo só a criança, também atendo a família. O pai faz esse gásinho, coloca na gente também. A gente tem o bucomaxila, a gente tem implantodontista, a gente tem tudo. Tem um atendimento hospitalar, tem um atendimento consultório. E aí tem muito adulto também que tem a questão do medo, que tem a questão do trauma, né? A gente sabe que a cultura do tempo da minha mãe não é do meu tempo e não é do tempo do meu filho. Tem muita gente que chega com vergonha. Doutora, é porque na minha época eu tirava porque era bonita a prótese, era porque... E tem que ter a sensibilidade para abraçar essas pessoas. Tem que ter o cuidado. E é o mesmo cuidado, eu falo, não se preocupe, você vai ser atendido como seu filho. Isso. E tem os autistas adultos, gente. Não é que tiver... Muita gente está tendo diagnóstico agora. Adultos tem também. Né? E precisa ter um manejo também, precisa ter todo esse cuidado e que você também é aberta e atenta a isso. Tem adulto que só consegue ser atendido com a sedação. Olha. A gente tem a sedação com o nitroso e tem a sedação medicamentosa. Com o nitroso, quando você desliga, acabou. Você tá nova. Você volta. Você só fica mais molinha, pezinho molinho, pesado. Tipo uma garrafinha de vinho. Entendeu? Para quem não bebe. É só um vinho. É só um vinho. E tem a medicamentosa que não. Você fica ali, mas você não lembra de nada. Então, muita gente precisa não saber que viveu aquilo ali. Então, sai até conversando. Tem que vir um acompanhante, né? E diz, olha... Tá sabendo, tá conversando tudo. Quando dorme que acorda, ele pergunta de novo. Ele não lembra de nada. Só sabe que estava ali. Só sabe que estava ali. E era isso que antes eu não sabia fazer. Eu não sabia. E aí eu encaminhava para quem fazia. Né? Hoje não. Hoje a gente tem o misturadorzinho da sedação no consultório. Somos habilitados para fazer a medicamentosa também. E... saber até que ponto a gente pode ir para levar aquele paciente também para o âmbito hospitalar, para uma anestesia geral, para de fato ele dormir e a gente poder trabalhar. Né? A gente também tem a limitação do que a gente pode fazer no consultório e do que a gente não pode. Né? Tem que ter essa sensibilidade também. Não ir além, né? Do que a gente pode fazer também. Estou encantada. Mulher, e a calma, né? Quando eu falei aqui, a forma assim, quando eu falei em sanguíneo, né? Assim, que a forma não é cientificamente mais usada, mas é o que todo mundo usa hoje, né? Mas assim, o seu jeito de falar, essa coisa assim, chega a dar sono, né? Já dá sono o jeitinho dela. Chazinho de camomila. Isso, gente, eu vou pra ela. Não precisar ir pro dentista. Depois do nitroso, depois do vinho, ela agora... Ela leva o vinho mesmo, ela leva o vinho, toma o vinho, aí fica assim, aí você vai fazer o tratamento. Mesmo do nitroso, deixa desse jeito. Só que aí é o que a gente fala, tem muitos pais que chegam, mas você tem o gás. Só que para você fazer o nitroso, gente, não é chegar e fazer, você tem que ter, tipo, não é toda criança que aceita uma sedação com óxido nitroso. Você tem que aceitar ser sedado.
Você tem que aceitar uma máscarazinha no seu nariz. Você tem que deixar aquele gásinho entrar. Se é uma criança que está chorando de boca aberta, não vai sedar. Não vai adiantar. Por isso que a gente, às vezes, entra com uma leve sedação medicamentosa, só para que a criança aceite a máscara do nitroso. É como a hipnose, né? Que é usado para isso também. A pessoa tem que estar... Tem que aceitar. Tem que aceitar. Um adulto é muito mais fácil sedar do que uma criança. Muito mais fácil, né? Porque aí eu quero esse gás, né? Vou deitar aqui, eu vou cheirar tudo que tiver aqui. Quero sentir, a curiosidade, né? O que é. E a gente tem até uns cheirinhos, é toda uma preparação. O consultório odontológico para atender criança é toda uma preparação, né? Como eu já tenho um históricozinho daquele paciente, Raíssa, qual é o próximo paciente? Ele tem o quê? Qual a alergia? Se tem alguma alergia, né? É toda uma preparação. Qual o desenho que ele gosta? Qual a música que ele gosta? Ele não assiste desenho, então coloca uma música. Qual é o desenho que ele não vai ficar muito agitado, né? Quanto à escovação, acho que você perguntou lá atrás da questão sensorial. Tem um profissional que vai nos ajudar nessa introdução da escovação. Tem a técnica para segurar a criança, para fazer essa escovação. Tem a questão da aceitação da criança. A criança não aceita a escovação manual, mas ela chega no consultório e ela faz a escovação no motorzinho, que é o aviãozinho que eu chamo, que é o barulhinho do avião. Então, mãe, a escova elétrica vai dar certo, né? Então, a gente precisa conhecer essa criança. Mãe, conversa com a TO da criança, para ela trabalhar a parte sensorial, para a gente conseguir escovar os dentinhos dela. É uma criança muito pequena, chega muito. A partir de 1 ano, 2 anos, não quer escovar os dentes. E aí, às vezes, os pais falam, mas eu não consigo. Porque ele chora. Eu falo, mãe, vamos comparar. A criança está bem sujinha e ela está chorando porque não quer tomar banho. Ela vai dormir suja? Vai dar banho chorando. E se faz uma criança funcional, né? Tudo vai chorando, mas vai. Tudo é hábito. Então, claro que a gente tem algumas técnicas de manejo para que a criança aceite a escovação, mas isso é um trabalhinho de formiguinha. Vou escovar os dentes na frente dela, vou escovar com ela, vou dar a escova depois para ela escovar o dente sozinho, vou brincar, vou colocar música. Mas a criança tem que ter uma maturidade para aceitar. Para que eu vou fazer isso? A criança não entende para que eu estou fazendo isso. É igual você levar uma criança de 1 ano, às vezes, tranquilo, 2 anos, tranquilo atendimento. E às vezes não. Porque a criança não tem maturidade para entender o que é que um estranho está fazendo na boca dela. E que aquilo é necessário. E é necessário. Não sabe. Então, eu tenho criança que chegou gritando, chorando, e é normal. E hoje pede para ir para o meu consultório. Porque tem um reforço positivo maravilhoso depois. Entendeu? Que não pode faltar. Eu não ganho um presente em casa, eu ganho na minha dentista. Tá? Eu tirei um dentinho e ganhei um sorvete. A gente tem um reforço positivo que é muito utilizado no autismo. A questão do muito bem. Você foi ótimo. Ela gritou atendimento, mas para mim ela se comportou. Então, ó, parabéns. Ela olha para mim assim, eu chorei, ela tá me dando parabéns. Você foi muito forte. O atendimento foi maravilhoso. E a criança vai rindo para mim, sabe? Eu acho que ela não tá entendendo. E você vai ganhar um presente. Entendeu? Então, são coisas, né, que precisa realmente ter um manejo, precisa realmente ter estudado, precisa ter paciência para a gente conseguir dar andamento ao atendimento daquela criança. E é um trabalho em conjunto, né? Família, Conjunto. paciente. Tem que ser. E aí Não adianta eu estar fazendo e chegar em casa e, né? Então, até para os bebês, a gente tem um colchãozinho, ó, mãe, precisa da ajuda do pai, vai segurar a criancinha aqui, a boquinha aqui e vai higienizar desse jeito aqui. Mas vai chorar, diz, vai. Mas ele vai parar, né? Ela tá chorando só porque tá escovando, ela vai vendo que não tô fazendo nada demais, ela vai se adaptando. E aí, daqui a pouco,
vai Tem estar tudo bem. refrescante, né? O É. refri. E daqui a pouco vai estar tudo bem, mas você não pode aceitar que ela vai chorar e você vai parar, porque amanhã ela vai chorar mais alto. E vai chorar mais, e vai chorar mais. E vai Então, trancar a boca. vai trincar. Então, eu ensino até as espátulazinhas para o pai usar em casa, para poder ficar de boca aberta. Então, tem muita coisa também que a gente aplica na criança típica, que, vamos dizer, que o povo entende que é só para criança atípica. E não é. Não. O aba, né? Para as duas vias. Aham. É para Facilita, né? todos. E é rotina, é reforço. Você né? tá entendendo? É para todo. É para todos. E dá super certo. Gente, eu tô encantada, né? Assim, se todo profissional realmente, né, tivesse esse olhar, essa sensibilidade, seria muito bom, né? Eu acho que... Mas eu acho que é assim, são as especializações que a gente Sim. precisa fazer para ser diferencial. muito bom naquilo que a gente faz, né? Porque se a gente for abarcar tudo, Não, né? não Então, dá. a gente tem que ir afunilando, mas ser um excelente profissional naquilo, né? Que está fazendo, que é o seu caso. É porque eu digo assim, né? Se eu Tô me tentando. propus, né, me comprometi a atender criança, então eu tenho que entender que vão aparecer todos os tipos, né? Com todo tipo de família. Então, eu preciso estar preparada para atender o meu público. A minha clínica precisa estar preparada para isso. Tem uma questão muito difícil ainda, né? Porque as crianças chegam com trauma. Porque, gente, é igual, vamos comparar com o médico. Tem o clínico geral e tem os especialistas, né? E quem você procura quando você está doente? Você tem problema de coração, você procura quem? Eu disse também. Né? Então, quando chegam ainda muitas crianças com trauma de atendimentos anteriores. Então, para mim, odontopediatra, é muito mais fácil pegar uma criança zerada, mesmo que tenha escutado alguma coisinha, porque ainda tem também o comentário em casa. Eu odeio dentista, eu tenho medo de dentista, eu sofri no dentista, eu teria o dentacino no dentista. Gente, as coisas evoluem. Tudo muda. O tratamento de canal, né? Muitos adultos chegam reclamando do atendimento de canal. Eu digo, a senhora sabia que faz em um único dia, que não é mais processo. Várias vezes, em um único atendimento você faz. E Eu não sabia. Eu fiz um canal há muitos anos. Acho que foram várias vezes que eu fui. Aí toma antibiótico, aí bota um curativo, depois volta. Não é mais assim. Olha. Então, hoje você pode ir para o consultório com 2 e sair com o canal pronto. Maravilha. Finalizado. Né? Às vezes a gente faz tratamento de canal em criança. E aí o pai, mas aquele processo, pai, tem calma. E a gente vai até onde a gente pode ir. Se a gente tem que saber o limite da criança também. Tem que saber a indicação e tem que saber o limite. Né? Do que a gente consegue fazer naquela criança. Né? Tem que ter um olharzinho minucioso para tudo. Ai, sensacional. A gente está caminhando, né, para o nosso fim do nosso papo, mas que maravilha, né? Parabéns pelo seu trabalho. Eu espero né? que tenham gostado. Maravilha, que papo É. né, Foi essencial, maravilhoso estar aqui com necessário, vocês. né? E assim, abriu, pelo menos a mim, acho que Duda também. De muita gente. E de que muita assim, gente, né? Abre o olhar, assim, para ver e procurar o profissional certo, porque a gente não sabe, né? Não sabe para onde levar. Não sabe, né? Então, se você tem um amigo, né, um parente, se seu filho também, né, tem algum tipo de deficiência ou é Só o autista, fato né? de ser criança, né? A gente já vê que é uma profissional, assim. Né, capacitada, que se especializou para isso. Ou Tem- você que gosta de uma sedaçãozinha, um vinhozinho. um traumazinho ali. Procura, doutora Estamos aqui Silmara, para né? ajudar. A gente vai deixar lá o Instagram, né? Telefone, entra no Instagram dela que lá vai ter o caminho, né? Como encontrar. Tem sim, tem seu WhatsApp. Maravilhoso, muito obrigada, né? Gente, Parabéns eu pelo agradeço. trabalho. Eu estou Muito muito obrigada. feliz, né? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Né? Eu estou muito feliz de estar aqui, falar um pouquinho do meu trabalho, né? Trazer informações também sobre o autismo, que eu acho que quanto mais melhor.
Exatamente. Quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. Né? E a gente está aqui para ajudar. Ai, maravilhoso. Muito Muito obrigado, bom. né? Obrigada. Obrigada Obrigada mesmo. também. Foi sensacional. Então, Foi. curtiu o papo de hoje? Lembrou de alguém que precisa, que tem contato, ou mesmo você, né? Como o Duda disse. Então, vai lá, compartilha, se inscreva no nosso canal, né, Duda? Ativa o sininho. Ativa o sininho. Gente, as nossas redes sociais, Deezer, Spotify, ajuda, compartilha. Silmara, compartilha. Estevão, compartilha, viu, Estevão? Pois é, esse foi o nosso papo de hoje, porque a gente é diferente. Mas o papo é imenso. É isso aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.